No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção de Pedro Marcos Lopes em que ele diz que Pedro Sánchez é uma pessoa decente por fazer um comentário humanista em relação à imigração. Relembro que Pedro Sánchez vai legalizar 500 mil pessoas na Espanha, acho que esse processo vai iniciar-se brevemente. E venho também mostrar-vos que Pedro Marcos Lopes afirma que a teoria da substituição é isso mesmo, uma teoria, apesar da eurodeputada do Podemos ter dito que é favorável a essa substituição. Até já o próprio Miguel Morgado demonstrou isso na própria televisão em que Pedro Marcos Lopes comenta. Mas vamos ouvir esta ideia, esta intervenção de Pedro Marcos Lopes e fazer uns comentários. Eu vi um artigo, são dois pontos, eu vi um artigo do Pedro Sánchez no New York Times e estava a lê-lo e estava a pensar que aquele artigo era um artigo que há 10 anos, talvez menos até, poderia ser escrito por qualquer pessoa de esquerda ou por qualquer pessoa de direita. É um artigo humanista, a defender os imigrantes, a defender o papel deles na nossa comunidade. E aquilo, por aí, primeiro fiquei contente a ver um homem decente e que escreve daquela maneira na Europa. E depois perguntei-me o que é que se passou com a nossa direita. Porque a direita espanhola era diferente da direita portuguesa. Era uma direita muito mais à direita. A nossa sempre teve aqueles valores. E o que eu vejo neste momento na nossa direita é gente com, desbragadamente, que já conseguiram puxar a direita para a extrema-direita, que continua a falar de uma teoria conspiracionista da esquerda, que há uma teoria velha, que diz que a esquerda e a extrema-esquerda querem trazer mais imigrantes, que é para esses poderem votar, para que não se mais vote na direita. Sabe que os imigrantes, quando ganham o direito o segundo, e portanto faz a impressão que está a acontecer à direita. Sim, e ele ignora. Tem graça que o próprio moderador, que não é propriamente uma figura à direita, como sabem, o próprio diz, há um vídeo de uma pessoa a dizer isso, refere-se evidentemente a Irene Montero, a eurodeputada do Podemos, que diz abertamente que venha daí a teoria da substituição para substituirmos os espanhóis racistas e fascistas e não sei mais o quê. E, portanto, não é uma velha teoria. Já houve figuras relevantes do Partido Socialista, especificamente uma, portanto vou dizer figura, porque não sei se houve mais do que uma a dizer de forma tão explícita. O Miguel Prata Roque chegou a dizer em frente a Miguel Morgado que o Partido Socialista, ou melhor, que a esquerda genericamente estava mais à vontade em relação à situação da imigração e que a direita mais citadinha, cito, e direita mais citadinha, tinha que ter cuidado em relação aos comentários que fazia sobre a imigração, porque os imigrantes iam ficar por cá, no prazo de 5 anos, se não houver alteração da lei da nacionalidade, vão ter nacionalidade e vão poder votar. E o Miguel Prata Roque muito satisfeito com a ideia de que vão votar no Partido Socialista e noutros partidos à esquerda. E, portanto, diz o Daniel Oliveira, os imigrantes quando se naturalizam até votam à direita. Tem graça que isso não está a acontecer em alguns países da Europa, muito pelo contrário. Estamos a falar de pessoas que votam abertamente à esquerda precisamente por causa da permissividade em relação à imigração e que no médio e longo prazo vão criar os próprios partidos e abandonar a própria esquerda. Portanto, a própria esquerda vai ser só um passo para aquele que é o verdadeiro objetivo, que é terem os seus próprios partidos e depois, evidentemente, reivindicarem os seus próprios interesses, porque estas pessoas sabem perfeitamente o significado de bem comum, sabem perfeitamente de onde vêm e para onde querem ir, e esse é o problema dos países europeus, que estão absolutamente descaracterizados, não fazem a menor ideia de onde vieram e não fazem a menor ideia para onde querem ir, porque a sociedade liberal acredita que a comunidade é a soma de interesses individuais, como se não houvesse verdadeiramente uma identidade nacional e uma comunidade partilhada, e que há nacionais e há pessoas que não são nacionais, é essa a definição também de identidade, também é aquilo que nos distingue do outro, não é? E, portanto, é esta, no fundo, a situação em que estamos. Portanto, tem graça que o Pedro Marcos Lopes considere que o Pedro Sánchez é uma das poucas pessoas decentes na Europa a falar sobre este tema, das poucas pessoas decentes. Pedro Sánchez e decência, na mesma frase. Enfim, ou há proximidade ideológica, ou quer dizer, isto não faz sentido nenhum, e obviamente Pedro Marcos Lopes pelo menos aparenta ser um simpatizante das políticas de esquerda. Agora, dizer que o Pedro Sánchez é uma pessoa decente é uma, como dizem os americanos, é uma strong stance, portanto é uma posição forte de se ter, é uma coisa difícil de defender, diria, mas enfim, vamos ouvir a segunda parte. E o Pedro Sánchez escreve um artigo perfeitamente decente sobre isto. Eles votam à direita. Segundo ponto, só votam 10%. Segundo ponto, tem a ver com o que Pedro Sánchez disse
sobre as redes sociais e o que quer fazer em relação às redes sociais. E eu, para não desenvolver... Estás a falar do artigo dele no New York Times? Sim, são duas coisas. A primeira é sobre a imigração. O segundo é o que ele disse sobre as redes sociais. E eu só vou ler, são 2 linhas do que ele disse. As redes sociais são um Estado falhado, onde se ignoram leis e se atacam direitos. E o que ele quer fazer é algo que já devíamos ter feito na Europa e em todo o lado. É responsabilizar os proprietários das redes sociais pela difusão de ódio e por aquilo que andam a fazer com o algoritmo, que é, enfim, transmitir aquilo que eles querem transmitir. Claro, responsabilizar os donos das redes sociais e até prender algumas pessoas que vocês considerem que estão a espalhar discurso de ódio, o que quer que isso signifique. O que estas pessoas não compreendem é a facilidade com que uma eventual lei deslizante do discurso de ódio pode ter como repercussões do ponto de vista da liberdade de expressão. O que é isso do discurso de ódio? O discurso de ódio é algo que ofenda alguém. Quando alguém está ofendido, estamos perante discurso de ódio. E agora eu pergunto, quantas discussões sérias e profundas sobre vários temas é que sobram quando nós retiramos as discussões que deixam alguém ofendido? Esse é que é o ponto. Portanto, será que estar ofendido é sinónimo de ter razão? Que é uma pergunta que eu faço com frequência neste canal. Estar ofendido é sinónimo de quem ofendeu, alegadamente ofendeu, tem obrigatoriamente a legitimidade de dizer não, vamos a tribunal e vamos tentar colocar esta pessoa na prisão. Quem está ofendido tem a legitimidade de colocar uma pessoa em tribunal por causa de meia dúzia de cartazes? São todas estas perguntas que têm que ser feitas e que estas pessoas não percebem que há preços para se ter liberdade de expressão. E os preços da liberdade de expressão é estarem disponíveis para ouvir da parte das pessoas que vocês não gostam aquilo que vocês não gostam de ouvir. E, portanto, censurar a discussão, chamando-lhe discurso de ódio, impedindo o normal funcionamento da liberdade de expressão, sendo que estamos a falar de pessoas que se arrogam de serem as últimas barreiras contra o fascismo e contra os autoritarismos futuros dos partidos da nova direita radical, estão um bocadinho em incongruência. Eu explico-vos porque é que a maior parte das pessoas, aliás, dá a sensação que até estão a seguir o mesmo guião. Em Espanha, preocupados com a proibição das redes sociais até uma determinada idade, em Portugal a mesmíssima coisa. Portanto, dá a sensação que até estão a seguir o mesmo guião. É só uma sensação, mais uma para juntar às sensações habituais. Mas é interessante ver que a prioridade de governos absolutamente instáveis e descredibilizados do ponto de vista eleitoral, como é o caso do nosso governo e como é o caso do governo espanhol, o governo espanhol muito mais do que o nosso, sendo justo com a situação. Estejam preocupados com a possibilidade de se proibir as redes sociais para determinadas pessoas, porque acreditam que, evidentemente, o problema da sua legitimidade política está também presente naquilo que é a crítica feita nas redes sociais e que é seguida por muitas pessoas. E, portanto, é interessante ver que a preocupação destes senhores, que são alegadamente as últimas barreiras contra o fascismo favoráveis à liberdade e à democracia, sejam aqueles que estejam deliberadamente disponíveis para proibir as redes sociais. Hoje é em faixas etárias mais novas, mas daqui a uns tempos vai ser condicionado para outras pessoas, porque evidentemente que as redes sociais são uma pedra no sapato desta gente. A substituição populacional está a acontecer, é defendida pela esquerda, deixou de ser uma teoria, chamemos-lhe apenas o que é uma substituição populacional. Era isto que eu tinha para partilhar, fico-vos muito grato que estejam desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.